Boa noite, amada igreja. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de nós. Vamos ficar em pé e vamos ler em Atos capítulo 5, versículo 42, que é o texto da campanha. Vamos ler a palavra em nome do Senhor Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esta Tua palavra. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos neste santuário com o único propósito de louvar o Teu nome santo e bendito. Obrigado por cada vida, por cada família aqui representada. Obrigado por esta oportunidade de louvarmos livremente o Teu nome aqui neste lugar. Queremos Te pedir, Senhor, que agora o Senhor fale as nossas vidas, conforme a necessidade de cada um. Que o Senhor possa trazer uma palavra que nos impulsione, que nos levante, que nos anime, que revigore as nossas forças, para a glória do Teu nome. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo, enquanto falamos da Tua palavra, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O texto de Atos 5:42, como já tem se falado nas outras mensagens, ele resume a missão da igreja, projetando o trabalho da igreja, tanto dentro como fora, em dois aspectos. Nós vemos aí que o texto diz que ensinavam e pregavam, mais na frente vamos falar um pouco disso. O contexto dessa passagem, desse texto, é muito importante, porque quando nós lemos, por exemplo, o texto 41, eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Então vemos os discípulos alegres, vemos os discípulos contentes, havendo acabado minutos antes de sair de um processo de sofrimento. Eles acabavam de ser açoitados e eles saíram contentes e saíram pregando de casa em casa e ensinavam a palavra de Deus. Então, o contexto desse versículo, ele nos orienta a nós entendermos as circunstâncias em que foram ditas essas palavras. Não foi uma festa, não foi um tempo que os discípulos estavam de férias, foi um tempo de sofrimento. E mesmo nesse momento eles se regozijavam por terem sido açoitados, porque eram considerados dignos de poder pregar esse nome, ou seja, o nome de Jesus. O ambiente que nasce, o ambiente no qual a igreja nasce, é um ambiente difícil, um ambiente de conflitos, um ambiente de perseguição, um ambiente de ameaças, de cadeia, de prisão. Então nós não temos desculpas por nós estarmos vivendo um tempo difícil e pensarmos que por acaso isso pode frear a pregação e a proclamação da palavra do Senhor. Porque quando a igreja nasce nessas circunstâncias. Nasce com os discípulos sendo perseguidos, nasce com os discípulos sendo açoitados. E o açoite, irmão, não era simplesmente uma coisa fácil. A pele deles ficava colada dos látigos. Não era nada fácil não, irmãos. A pele das costas era toda perdida, sangravam. E algumas vezes colocavam outras coisas como vinagre ou sal. Então, essa era a circunstância na qual o evangelho começou a ser pregado. Então é muito importante que nós entendamos isso, porque quando os discípulos estão contentes, como uma pessoa pode estar contente, feliz, regozijado, que é um gozo exultante por ser tido digno
de pregar o nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Isso tem que dizer alguma coisa para nós, que vivemos num ambiente de muita comodidade, vivemos num ambiente de muita tranquilidade e muitos passivos em relação à proclamação do Evangelho. Então, quando o pecado abundou, superabundou a graça. Então não é desculpa. Irmão, é que é muito pecado nessa comunidade. Essa comunidade está cheia de pessoas drogadas. Essa comunidade está cheia de prostituição. Quando o pecado aumentou, superabundou a graça do Senhor. Então não é desculpa para nós usarmos esses argumentos para de repente nós apresentar ante Deus e sermos desculpados por Deus. Não podemos nos desculpar com isso, porque a igreja nasceu num ambiente similar. E a igreja conseguiu transcender os tempos, a igreja conseguiu pregar o Evangelho naquelas comunidades difíceis. Aonde se pregava, havia cadeia, prisão. Então não era fácil. A graça de Deus, ela é abundante, ela é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa, não importando a situação na qual ela esteja, a condição de pecado. Então o versículo 42 não é mais que o cumprimento. O versículo 42 ele é muito rico, irmãos. Ele reflete obediência. Obediência às palavras que Jesus tinha falado. E quando você volta um pouquinho atrás, no versículo 19, os discípulos tinham pregado, havia acontecido um ambiente de milagres, a igreja estava nascendo, então o número de discípulos estava crescendo, as pessoas estavam crendo, as pessoas das comunidades estavam olhando para os cristãos daquele momento, que eram pessoas que estavam dando testemunho da palavra de Deus, que havia uma igreja unida, uma igreja compartilhando todas as coisas em comum, uma igreja cheia do Espírito Santo, e muitos sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. Nós sabemos que, claro, era o poder de Deus agindo, mas era feito por intermédio dos apóstolos, porque nós somos instrumentos de Deus, para Deus fazer os milagres e a salvação das pessoas. E muitos enfermos buscaram ser curados nesse ambiente. E por causa disso, os discípulos foram presos. E no versículo 19, à meia-noite, o versículo 18 diz assim: prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, veja o que disse, ide, repetiu as palavras de Jesus, né? Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então os discípulos, os apóstolos, obedeceram a palavra. O anjo tirou eles da cadeia, tirou eles da prisão à meia-noite, para que eles fossem pregar a palavra do Senhor. Não libertou eles para mandar eles de férias. Não, os libertou com um propósito o texto diz que os conduziu para fora. E essa expressão me chama muito a atenção, porque quando nós estamos estudando o que é a igreja, né? E a palavra eclésia significa isso, os que saem para fora, os saídos, os chamados para fora. Então, o anjo tirou os apóstolos da cadeia e levou-os, conduziu para fora, para que eles cumprissem uma missão de levar a palavra do Senhor. Então, quando no versículo 42, eles se sentem regozijados, é porque eles estavam cumprindo a ordem de Deus, que foi explícita. Saia, ele os conduziu para fora e disse, vá no templo e preguem as palavras desta vida. E quando a gente volta para o texto 42, ele diz que não cessavam de falar de Jesus Cristo. Ou seja, de que vida estava falando aí? Jesus, que é a vida. Quando ele diz, vão no templo e preguem as palavras desta vida. É dizer, preguem Jesus. Porque Jesus é vida. Preguem as palavras desta... Isso é muito profundo, irmãos. Ele diz que é a água da vida, que é a fonte da vida, que é o pão da vida.
E isso era que eles pregavam. E é curioso isso, porque nós também fomos libertados do cárcere do pecado, da prisão do pecado. Mas nós não fomos liberados para ficarmos sentados, nos olhando o rostinho bonito um do outro. O Genésio já olhou para a glória. Se quer que não olhe, né, irmão? Não foi para isso que Ele nos libertou do pecado. E sim para nós proclamarmos a mensagem desta vida àquelas pessoas que estão lá fora. Porque fomos conduzidos para fora da cadeia. Assim como Deus lá no passado, no Antigo Testamento, libertou o povo de Israel e tirou eles do Egito, que representa agora para nós o mundo, para que eles louvassem a Deus no deserto e para que eles proclamassem o nome de Deus para todas as nações. Dessa forma, nós também fomos libertados dessa prisão, para que levássemos a palavra do Senhor, para testemunhar para fora. Então, o mandamento do anjo, da parte de Deus, foi claro: vão no templo e preguem as palavras desta vida, porque há muitas pessoas que não vivem. A pessoa sem Cristo, ela não vive. Nós temos uma vida biológica, né, que todo ser vivo tem, e temos a vida abundante de Deus. Muitas pessoas vivem como seres vivos, vidas biológicas, a vida bio, mas não vivem a vida abundante de Deus. E Jesus prometeu que aquele que acredita nele, como diz a Escritura, ele viverá abundantemente. Então essa é a palavra que Ele nos mandou pregar, as palavras desta vida, uma vida verdadeira, não uma vida só de ser vivo. As bactérias também são seres vivos. As plantas também são seres vivos. Os animais também são seres vivos. Mas nós somos diferentes porque nós temos um propósito da parte do Senhor. E nós vivemos a vida bio, mas também vivemos a vida abundante de Deus, que Ele prometeu a todos os que acreditam no seu nome. Então, o impacto da igreja, desses primeiros apóstolos que entenderam estas palavras de Jesus e que foram frisadas pelo anjo, foi tão grande que no versículo 40, na defesa de Pedro, ele fala, veja o versículo 28 diz assim: dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinassem o nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina. Ou seja, eles não ficaram somente na igreja, no templo, compartilhando o amor de Deus e vivendo aquela coisa toda bonita. Não, eles encheram os lugares da doutrina de Cristo. Veja o impacto, você se enchendo esse lugar da sua doutrina. Então as pessoas foram chamadas a atenção, porque a mensagem do Senhor estava sendo pregada, a mensagem do Senhor estava sendo proclamada, e isso levantou muito barulho. E depois de interrogados e açoitados, Paulo fala desses açoites, ele diz que ele foi açoitado 5 vezes. Em 2 Coríntios 11, 24, ele fala que foi açoitado 5 vezes por 39 vezes. Ou seja, nesse tempo, se uma pessoa fosse açoitada 40 vezes, 40 latigazos, essa pessoa era réu de morte. Então, se dava o número 40, era porque essa pessoa ia morrer. Paulo diz, eu fui açoitado 5 vezes, 40 vezes menos uma. 5 vezes fui açoitado, 40 vezes menos uma. O texto diz claramente isso. E Paulo dizia numa outra expressão, de agora em diante ninguém me cause nenhuma moléstia, porque eu levo no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as estigmas. Estigma é uma marca daquele que foi tocado por Deus. Paulo, ele falava e se gloriava disso, não se gloriava das suas virtudes, nem dos idiomas que Paulo falava, nem de todo o conhecimento que Paulo, como um advogado, podendo dizer assim, ele tinha.
mas se gloriava das marcas de Jesus, ou seja, de sofrer pela causa de Cristo, porque esses açoites ficavam marcados por muito tempo nas costas, irmão. Então ele disse: ninguém me cause mais tropeço, porque eu levo no meu corpo, está falando claramente do corpo, as marcas do Senhor Jesus. Então, esses discípulos eram açoitados, e para eles era o mais alto motivo de alegria. Então, irmão, a gente precisa sentir essa essência desse chamado, porque eles eram capazes de colocar até a sua vida. Se hoje acontecesse isso conosco, nós talvez denunciássemos os direitos humanos, né? Vamos lá fazer uma denúncia, vamos fazer na prensa, vamos lá nos meios para comunicar que está tendo esse negócio aqui contra os cristãos, essa perseguição. E não que em algumas circunstâncias isso não seja necessário fazer. Mas nós agimos assim. Eles não, eles saíram contentes. Veja, irmão, alguma coisa tinha essa mensagem que transformava ao ponto de eles saírem daquele lugar alegres por ter sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Alguma coisa tinha essa mensagem de transformadora. Era muito poderoso. Nós precisamos, irmãos, sentir essa essência, dessa profundidade, esse entendimento do que é o nome, porque isso motivava eles a colocar as suas próprias vidas por amor do nome de Jesus. Nós precisamos um pouco disso. O versículo 42 também, ele reflete dois aspectos fundamentais. O texto diz assim: e todos os dias no templo e de casa em casa. Depois o texto continua dizendo: não cessavam de ensinar e de pregar. Então, quando você vê, por exemplo, no templo, eles faziam o quê? Ensinavam. No templo ensinavam, e lá fora iam de casa em casa proclamando, pregando. Então são duas coisas que vão juntos: o ensinamento e a pregação. Ensinar é necessário na igreja. A igreja estava nascendo e eles já estavam considerando a importância do ensino bíblico, que hoje em dia está muito carente nos nossos meios. O desejo, o interesse pelo ensino bíblico tem diminuído nos últimos anos. O secularismo tem tomado muita conta de muitas pessoas na igreja, e muitas pessoas estão desprezando o ensino bíblico. Mas nessa igreja, que é uma igreja poderosa, uma igreja onde Deus fazia milagres e sinais e prodígios, era porque eles ensinavam no templo. Muitos pensam, amados, e muitos até esperam e profetizam um tal de avivamento que virá. Mas o único avivamento, até porque a Escritura nem fala isso também, não? A Escritura, ao contrário disso, só diz que vão vir tempos difíceis e de perseguição. Mas o que aconteceu com eles? Eles ensinavam de dia em dia no templo. O ensinamento é muito importante. Não pode ter proclamação do Evangelho sem ensino. Desde os primórdios da igreja, já havia a consideração pelo ensino bíblico, já havia essa preocupação. Porque não vai acontecer nenhum avivamento. Não é assim que funciona. Não é de repente veio como o dia de Pentecostes. Não foi tão de repente, viu, irmão? Os discípulos esperaram com paciência 120 dias no aposento alto, compartilhando, ensinando a palavra entre eles. E isso, um dia, trouxe o avivamento que aconteceu em Atos capítulo 2. Então, nós pensamos que vai vir de repente, que vai... Não funciona assim. O verdadeiro avivamento se dá quando as pessoas começam a serem ensinados na palavra de Deus. É isso, não é um movimento, não é mexer a cabeça para um lado para o outro. Esse não é avivamento. Avivamento é uma pessoa que entende qual é a sua condição de pecado e que quer que mais pessoas saiam da condição de pecado. Então ele começa a praticar as palavras ditas na palavra do Senhor e começa a levar uma vida de temor a Deus e de obediência. E isso é avivamento. Isso é perdurável no tempo. Isso é sustentável no tempo. Não é uma coisa assim que veio de repente, uma coisa que soprou. É isso que muitos estão profetizando e esperando. Se você está esperando isso, você vai ficar bem assim mesmo, esperando. Isso não vai acontecer assim. Então, irmãos, se vai ter
algum mover de Deus, só vai ser pela palavra. Só vai ser pela pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus. E nós temos que nos preocupar com isso. Muitas pessoas hoje não se preocupam com o ensino da palavra. Não se preocupa com a EBD, não se preocupa com o aprender das Escrituras. Como nós queremos que aconteça o mover da igreja? Ou será que vamos dizer, Senhor, manda um avivamento e viver orando por um avivamento? E temos a palavra do Senhor e não estudamos ela. A igreja de hoje carece, não estou falando da igreja batista do IPCP, estou falando da igreja em geral, carece do ensinamento bíblico. Porque damos mais importância a outras coisas. Tem pessoas, irmão, que não participam de uma escola bíblica dominical. Isso é muito grave. E eu digo isso como pastor. Como pastor ajudador dessa igreja aqui, dos outros pastores, dos ministros. Isso é muito grave. Pessoas que não participam da igreja, do ensino da palavra. A igreja já estava nascendo e já se preocupavam com ensinar de dia em dia no templo. E depois desse ensinamento, depois desse mover entre os irmãos, então é que vem a proclamação do evangelho para fora. É aí que acontece. Então não é uma coisa que vai vir um vento e vai soprar. Não é bem assim que funciona. Necessitamos disso. Vamos ver em Atos 4:33, para que nós vejamos o que estava acontecendo na igreja primitiva, que é o espírito da igreja de sempre. Nunca devemos ter até chamado de igreja primitiva, como se fosse um negócio do passado. Não, é o espírito da igreja para sempre. Sempre tem que ser assim. Mas temos nos acostumado que as coisas mudam para mal. Mas esse é o espírito da igreja, da verdadeira igreja. O Atos 4:33 diz que com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, e nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam casas vendiam, traziam os valores correspondentes. E o 32 diz que da multidão que creram, eram de um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente que as coisas que possuía. Todo era em comum. Esse era o ambiente da igreja. E o que aconteceu? Começou a haver um mover. Porque quando você... Uma palavra que o pastor tem frisado nesses últimos 2 anos, que tudo procede a partir do entendimento, né? Ele sempre diz isso, mas é verdade. Só quando você entende que você pode agir, meu irmão. Quando nós entendemos que somos igreja, é que nós vamos agir como tal. Quando a igreja entendeu isso, eles começaram a receber a mensagem da palavra de Deus, começaram a receber o evangelho, e eles começaram a entender quem eram eles, que eles eram a igreja, e que eles não podiam ficar assim. Eles começaram a agir em consequência. E o que aconteceu? As pessoas, a Bíblia diz que Deus acrescentou as pessoas que haviam de ser salvos. Por quê? Porque as pessoas começaram a ver a vida da igreja e diziam, eu quero ser assim, eu quero estar aí. E eles chegavam aqui e eles vinham o mover da igreja, vinha o amor manifestado, vinha o ensino que a palavra diz que era de dia em dia. E isso trouxe uma consequência. Não foi do nada, não foi do repente. Não é assim que acontece. Então, as pessoas começaram a olhar para a igreja como o poder de Deus estava sendo manifestado. A carência do ensino se reflete numa falta de proclamação do evangelho. Uma igreja que não proclama o evangelho para as pessoas é por falta de ensino. Alguma coisa está acontecendo de errado. Temos que dar valor ao ensinamento da palavra. Quando você vê a estrutura dos ministérios do capítulo 5 de Efésios, diz que ele constituiu primeiro os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então você vê que o ensino da palavra é a base de uma igreja saudável. Então nós, como membros deste corpo, não podemos desprezar o ensino da palavra, irmãos. Nós não podemos viver uma vida sem que exista dentro da nossa programação uma EBD. Isso não está correto. Isso não está bem. Isso não é de Deus. Se a igreja, quando nasceu, já entendia essa necessidade, imaginemos hoje que o secularismo e o mundanismo têm avançado tanto,
E por que o secularismo e o mundanismo têm avançado tanto? O materialismo, as ideologias? Porque nós temos recuado no ensino da palavra. É por isso. Nós temos que entender essa necessidade de sermos igreja que ensina. Muitos estão esperando esse avivamento, mas não é assim que vai acontecer. E o segundo aspecto que Atos capítulo 5 ensina, é que eles ensinavam no templo. E de casa em casa não cessavam de pregar a Jesus Cristo. Então, a pregação é a proclamação do que você aprendeu aqui dentro. É a proclamação. A pregação de casa em casa. Isso era uma prática só da igreja primitiva. Por que nós não fazemos isso? Qual é o problema com isso? Qual é o problema de pregar de casa em casa? Se a igreja fazia isso, proclamava o que tinha aprendido lá dentro. Não há nenhum problema, não há nenhum inconveniente. Ao contrário, se torna desobediência se a gente não proclama o Evangelho. Proclamar o Evangelho, eles faziam isso. E Deus acrescentou. Porque veja bem, irmão, a salvação provém de Deus. É Deus que move, é o Espírito Santo que conduz a obra de salvação, a iniciativa da salvação provém de Deus, é Deus que faz isso. Mas nós, como igreja, temos uma responsabilidade na pregação da palavra de Deus. A gente não pode se escudar no sentido de que Deus é que convence. Sim, Deus é que convence, mas o trabalho é você levar as boas novas, porque você não sabe quem é que vai ser salvo. Esse é um assunto de Deus, mas você é encarregado de levar a palavra de Deus. Se somente fosse da parte de Deus, então Deus não mandasse você pregar, fosse inútil a pregação, não é verdade? Então nós temos uma responsabilidade de levar a palavra do Senhor. É claro que se você não vai, Deus vai buscar outro. Isso Deus não tem problema nenhum. Mas a mensagem vai chegar lá. Na vida necessitada, a pessoa que está a ponto de tirar a vida, a pessoa que está em depressão. Somente ontem, pastor Felipe, eu e o pastor Felipe estávamos falando por uma menina de 17 anos, irmão. Já tentou suicidar algumas vezes. 17 anos, uma menina bonita, desse jeito. As pessoas no mundo que parece que necessitam menos de Deus, é quando mais necessitam. As pessoas estão carentes de Deus e nós somos detentores da graça de Deus. Nós vamos ser responsabilizados diante de Deus. No dia do tribunal de Cristo, nós vamos dar conta disso também, irmãos. Não funciona bem assim. E é muito importante esse entendimento, porque o id é um imperativo. Paulo, em 1 Coríntios 9,16, ele disse assim: se eu prego o Evangelho, eu não tenho nada de que gloriar-me, porque me é imposta a necessidade, e ai de mim, se eu não pregasse o Evangelho. Ele não dizia, eu vou ver se eu tenho tempo, se eu tenho agenda. Não. Também, o texto não está dizendo que você se transforme num grande pregador. Não é isso. Você vai proclamar as boas novas de Jesus. Você vai falar de Jesus. Só de Jesus. O texto, o versículo 42, ele mostra a centralidade da mensagem do Evangelho e eles ensinavam a Cristo. Só isso. Você só precisa falar de Cristo. 1 Pedro capítulo 2, 9 diz que nós somos raça eleita, nação santa, povo escolhido de Deus, para que anunciemos as virtudes. Tem pessoas que gostam de falar muito. O culto está muito prolongado. Às vezes eu também digo, o culto está muito longo, o culto está isso. Gosto de falar muito. Se queixar de tudo. Mas Deus não mandou a gente falar isso. Deus mandou proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portadores de boas notícias, portadores da graça do Senhor. A centralidade da mensagem de todo cristão deve ser Cristo. E o texto diz que eles pregavam e ensinavam a Cristo. É isso e só isso. O nome dele, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que o texto nos manda, é isso que Deus nos está impulsionando a que nós como igreja façamos. As pessoas necessitam de Deus, irmãos. As pessoas necessitam de Deus. E nós temos que nos colocar à disposição de Deus para levar a palavra dEle, de acordo com a sua possibilidade, é claro.
Cada quem tem uma forma particular de falar. Isso é cada quem. Mas não deixe de falar. Se nós temos acesso às redes sociais, vamos pregar pelas redes sociais. Se nós temos acesso a um grupo de pessoas, vamos falar esse grupo de pessoas. Conforme Deus te dê, conforme a graça que Deus te dê, tu vai falar das virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Será que Jesus não tem virtudes? Será que você poderia, por exemplo, numerar 10 virtudes de Jesus? Se nós hoje listássemos 10 virtudes de Jesus, eu acho que nós ficamos curtos, começamos a falar sobre o que é Jesus. É isso que você deve falar para as pessoas. Jesus é amor, Jesus te ama. Você não precisa se transformar num grande pregador, não, irmão. Os apóstolos, mesmo sem instrução educativa, sem um título universitário, encheram Jerusalém da doutrina de Jesus. E nós podemos, conforme Deus nos vai ajudando cada um, conforme as particularidades de cada um, levar a mensagem do Senhor. Agora, como entendemos a pregação da palavra? Como uma opção? Ou como Paulo dizia, ai de mim se eu não pregasse o Evangelho, e não tenho nada de que gloriar-me, porque me é imposta a necessidade. Ele tinha uma necessidade. Eu estou aqui falando e já estou com sede. É uma necessidade de beber água, porque se não bebo água eu morro. Isso é necessidade. Então nós temos que, de alguma forma, irmãos, ter a essência do que os apóstolos tinham. Alguma coisa movia eles. Paulo foi apedrejado em Listra, passou os minutos, pensaram que estava morto, se sacudiu e entrou para a cidade de novo. Nós precisamos um pouquinho disso, do entendimento, da profundidade do que eles entendiam como a necessidade de pregar é o Evangelho. O texto diz, e todos os dias, no templo e em casa, não cessavam de ensinar e pregar o Cristo. A mensagem aqui é o Cristo. Você não vai falar de você. Nós não vamos falar de nós, porque senão vamos pecar. Vamos falar de Jesus, daquele que as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus irmãos, que Deus nos abençoe a todos. Vamos ficar em pé e vamos orar pedindo a Deus que Ele possa nos impulsionar, que Ele possa nos mostrar essa necessidade da proclamação do Evangelho, que nós consigamos fazer de alguma forma, no seu prédio, no seu distrito, no seu emprego, no seu trabalho, da forma que você possa, mas que nós possamos entender que a proclamação do Evangelho é uma necessidade. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta noite, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor nos está chamando e nos está impulsionando a pregarmos o Evangelho de Jesus Cristo às pessoas. Pai amado, como a igreja de Atos 5:42 fez, que eles pregavam a Cristo, eles pregavam somente a Cristo. Nos ajuda a que nós possamos também entender que precisamos pregar a Cristo e sentir isso como uma necessidade. Nos aviva, nos levanta, nos impulsiona através do Espírito Santo para cumprirmos o ID do Senhor, a grande comissão e levar o Evangelho às pessoas que estão necessitando da Tua palavra, Pai amado. É isso que eu te peço. Peço pela Tua igreja, peço pela liderança desta igreja, peço por todas as famílias que estão aqui presentes, por todas as pessoas, Pai amado, que estão aqui ouvindo essa palavra, e que o Senhor possa nos abençoar durante essa semana e que o Senhor possa nos ajudar a cumprir esta missão de levar a Tua palavra em todos os cantos, para a glória e honra do Teu santo nome. Pai amado, fica conosco no restante do culto e recebe glória, honra e louvor. Todo é feito para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que passe boa semana, meus irmãos. Deus abençoe a todos.